Como de repente você pode passar de um herói para ser um vilão. Vilão talvez seja uma palavra forte para definir Neymar Júnior e sua atual situação no Santos, mas no mínimo, podemos dizer que um clima ficou um pouquinho diferente na Baixada Santista, em especial por conta do próprio Neymar e pela sua ausência no jogo importantíssimo de Paulistão. É um fato que o Campeonato Paulista não é a prioridade máxima do Santos, que acabou de subir da Série B para A e que era uma grande garantia de bom trabalho no futebol brasileiro, numa retomada que quer fazer do Brasileirão um campeonato estável, que o Santos consiga bons pontos, ficar consolidado na tabela e novamente se torne uma equipe de classe A disputar as principais competições do campeonato. O Santos nem de longe tinha o Campeonato Paulista como uma emergência para vencer, e até porque sabemos que em se tratando de elencos, o do Santos não é um dos mais caros, ao contrário, muitas equipes como o Palmeiras, o próprio São Paulo e até mesmo o Corinthians têm um investimento melhor, jogadores melhores e eram mais favoritas, só que a partir do momento que Neymar Júnior começa a jogar, não tem como, o favoritismo acabou vindo para a bronca santista, com o próprio Neymar garantindo que o Corinthians ia ver e que ele mesmo ia dar um medo nos jogadores rivais. Acabou que a coisa ficou um pouco estranha. Neymar Júnior não jogou contra o Corinthians porque a equipe santista acabou alegando problemas musculares. Neymar, apesar de ter sido relacionado, ficou no banco de reservas, mas nem entrou em campo, e isso gerou uma discussão imensa em se tratando da forma física do brasileiro. O craque geracional Neymar poderia ter entrado em campo se realmente tivesse condições físicas para isso, mas as condições não foram apresentadas, Neymar não entrou e o Corinthians venceu por 2-1, com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro. A bronca ficou por parte dos santistas, não porque Neymar não entrou exatamente em campo, mas sim porque ele estava dando corridinhas no intervalo, descontrações com Memphis Depay e, mais do que tudo, estava no Carnaval de Sapucaí. E é nisso que o caldo começou a entornar. Por isso você vai ver toda essa repercussão e, mais do que tudo, até mesmo que os jornais internacionais estão falando dessa situação do Neymar, que, convenhamos, um cara que sempre teve muitas polêmicas envolvidas em seu nome, estava muito de boa no Brasil até aqui, porque agora realmente a cobra vai fumar. Martínez, 37 jogos pela seleção. Olha o Neymar! Que espetáculo! Olha a fita do Neymar, ó! Que é isso, Neymar entortou o Ranieri! Tiquinho, Neymar, Soteldo tá do lado, Neymar fez a jogada individual. Olha o Neymar, nesse calorão já deu um lençol. William carregou Neymar pro Soteldo, tentou a devolução, Neymar no drible, caiu, pênalti! 12 anos depois, lá vem Neymar, lentamente, Neymar! Gol! Vem cruzamento, essa bola vem direto, Olímpico! Gol! Tem 8 gols, o artilheiro do campeonato. Olha o Neymar. Por entre as pernas do árbitro. A eliminação do Santos já era dramática por si só para a torcida do Santos, mas teve contornos ainda maiores e não pode ser contada sem falar do desfalque de Neymar. O craque assistiu a partida contra o Corinthians apenas do banco, viu de longe a equipe santista perder e nas redes sociais publicou post em que lamenta não ter atuado explicando o motivo, parafraseando Neymar Júnior. Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros, mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos. Durante a última semana, Neymar havia sofrido com dores na parte posterior da coxa esquerda. No último dia 2 de março, pelas quartas contra o Bragantino, o camisa 10 havia saído de campo com um edema no local e não conseguiu se recuperar a tempo da semifinal. O problema não é bem considerado tão grave, mas pode se agravar se ele for a campo em alta intensidade antes de estar 100% recuperado e sem inchaço. Durante a preparação para o jogo, Neymar fez apenas trabalhos de fisioterapia. E embora, claro, tenha participado do aquecimento pré-jogo normalmente, durante o segundo tempo ele não acompanhou os demais reservas no trabalho na beira do gramado. O técnico Pedro Caixinha foi em defesa de Neymar e ele disse o seguinte: um jogo intenso e que exigiria de todos que estivessem em campo o melhor condicionamento. Neymar passou uma mensagem para nós dizendo que tinha feito um exame na sexta e mesmo assim foi para concentração. Ele queria estar em campo. Alguns até comentam se ele está pensando na seleção. As pessoas que fazem esse comentário sabem que com a minha condição ele estaria em campo. Temos que compreender o longo tempo inativo, o que faz com que ele tenha um longo período de recuperação
geração. Ele está colaborando na equipe com a sua liderança e experiência, é um dos melhores do mundo, teve treinos, trabalhos como todos, teve precaução e preocupação da comissão técnica. Os profissionais que acompanharam ele e estão contratados para isso não identificaram que ele podia jogar. Tudo isso está somado para que ele tenha o melhor desempenho possível. Por precaução entendemos que ele não podia entrar em campo. Só que aí você já viu, quando se trata do Neymar e acima de tudo da sua condição física, a polêmica começa. Neymar é um cara acima da média e todos sabem disso. O potencial que Neymar tem dentro de campo é imensurável. É obviamente de longe o melhor jogador brasileiro da sua geração. Carrega esse posto com folga, até porque vimos o que ele fez no auge técnico e físico também, quando estava no Barcelona. No PSG também, antes das lesões, era uma máquina. Disso não há dúvidas, mas o que há de comentário é de que Neymar é extremamente irresponsável fisicamente, muito por conta da situação carnavalesca. Neymar foi visto passando mais de 6 horas em camarotes do carnaval da Sapucaí, até mesmo pulando, e consequentemente não fez o trabalho que era para ser feito, mais de repouso ou mesmo se tratado antes do jogo de uma maneira mais eficaz, na opinião de muitos. E fica justamente esse questionamento: se Neymar não tinha condições de estar atuando, por que exatamente ele tentou fazer o mesmo protocolo de outros momentos, como no carnaval de 2019, em que ele foi visto descendo até o chão, enquanto o Paris Saint-Germain estava em processo de concentração para enfrentar o Manchester United nas oitavas de final da Champions. Neymar não esteve em campo e o PSG, como sempre quase, foi eliminado de forma vexatória acima do Manchester United em plena casa. Os comentários são impossíveis de não virem, até porque se trata de uma figura tão pública, mas tão famosa, que tudo que ele fizer, até mesmo dentro da sua vida pessoal, vira polêmica. Mas o que recai na principal dúvida é justamente se Neymar vai arcar com os compromissos na equipe santista. Afinal de contas, estamos falando do Santos, que, como eu falei no início do vídeo, vem passando por um processo de recuperação. Em se tratando de futebol jogado, o Santos tem muito a melhorar, tanto que contra o Corinthians se mostrou inferior justamente pela ausência do Ney. É uma equipe que não tem grandes craques compondo seu elenco e está em processo de repaginação. Todos esperavam que Neymar jogasse a semifinal do Paulistão, ainda mais em se tratando de uma competição tão importante e primordial para os torcedores santistas. O fato dele não estar lá, mas estando lá indiretamente, já que estava no banco, deixou muitos torcedores de cabelo em pé, e muitos santistas estão escorando justamente na responsabilidade do Neymar, que aparentemente não teve nenhuma, até porque deixou o Santos em terceiro, quarto, quinto lugar, e longe de estar no primeiro. Muitos até falam que pelo fato do Neymar ter ido para a equipe santista, ele está livre de qualquer responsabilização dentro do clube, já que por ele estar, entre aspas, quase que de favor, já que o Santos não tinha real condição de bancar todo o salário do Neymar, visto que o Neymar é caríssimo e ele abriu mão de 90% do salário para estar no Santos, ninguém vai realmente ter a moral de chegar e cobrar do próprio Neymar uma atitude mais responsável, e é como se o Neymar mandasse no Santos e não o contrário. Até porque as opiniões estão fortes e você pode ver agora tudo o que está acontecendo de repercussão nacional e até internacional. Mas antes de você ver a repercussão nacional, se liga só o que o Diário Marca falou do Ney. Os espanhóis não perdoaram e usaram um tom muito sarcástico ao destacar o momento do jogador, o carnaval mais triste de Neymar depois de ser descartado pelo Barcelona, só no banco e eliminado. E não foi só isso. A publicação ressaltou que o Santos perdeu a chance de disputar um título desde o retorno do camisa 10. Agora o craque terá sua verdadeira prova de fogo no final de março, quando começa o Campeonato Brasileiro. Já o Mundo Deportivo da Catalunha também não poupou suas críticas e falou: Neymar Júnior foi eliminado e gerou uma confusão monumental com sua lesão. O veículo lembrou que Neymar deixou o campo com dores nas quartas, mas não detalhou a gravidade da lesão antes de viajar para o carnaval. Segundo o jornal, contra o Corinthians, Ney não tirou nem o colete, não jogou um minuto sequer na derrota do seu tempo e viu vir pelos ares a única possibilidade de título com a camisa 10 do Peixe. Pois é, hein? Com um contrato até junho, o atacante pode não ter mais oportunidades de erguer uma taça pelo Santos antes do término do seu vínculo. Seu próximo compromisso deve ser agora com a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, até porque muitos vêm acusado o Neymar de ter se poupado porque para ele a prioridade máxima é a seleção e não o Santos. Lembrando que o Brasil enfrentará a Colômbia no dia 20 de março em Brasília e depois enfrentará os hermanos da Argentina em Buenos Aires no dia 25, jogos que podem marcar o retorno de Neymar aos gramados. Veja agora a repercussão nacional como eu havia prometido. Se eu fosse empresário do Neymar, se eu fosse Neyfather, eu teria deixado o Neymar ir ao carnaval? Não. Eu teria falado: Neymar, não vai. Você acabou de voltar, vai ter carnaval todo ano, tem carnaval no que vem, tem carnaval em 2027 também. Tenha percepção. Se você tá machucado, e lembra também que
Lá no Kings League ele provoca o MC Hariel, ele brinca com o Memphis. Na entrevista no final do jogo passado, ele fala, os caras têm mais medo de me pegar do que eu deles, certo? Ele criou também uma percepção que ele deveria ter mostrado, por percepção, um sacrifício. Mas o Neymar não joga esse jogo. O Neymar nunca jogou esse jogo. O Neymar não tá nem aí. Nunca esteve, faz parte da personalidade dele, como de outros craques do futebol brasileiro também que nunca se preocuparam com a percepção em relação a eles. Então a percepção ficou ruim. Porque a gente não sabe, mas fica parecendo que sim. E sobre também a percepção, e aí vem uma segunda coisa que eu queria falar, que é que eu vi que ele respondeu um influenciador do Santos, que fez um vídeo reclamando, como torcedor, e ele escreve lá embaixo, deveria ter ficado calado. E aí eu discordo do Ney, apesar de amar ele. Você tem um ditado americano que fala, você não pode comer o bolo e ter o bolo. You can't have the cake, you can't eat the cake and have it. Então é assim, se você não quis jogar o jogo, se você não se preocupou com a percepção, se você fez o que fez porque você quer e você não tá nem aí, então você tem que aguentar também quando o torcedor do Santos vem bater em você, quando o hater aqui do chat vem dizer que você não deveria ter ido pro carnaval, tem que aguentar. Porque esse é o jogo. E você sabe, né? O Ney tá nesse jogo há muitos anos. Então se ele opta, então não dá pra ficar bravo com a crítica e ir lá responder o influenciador e ir no carnaval, ou uma coisa ou outra. Então se você decide, por mais que talvez não seja a realidade, como eu falei, se você decide aceitar essa percepção pra você, de que você pipocou, de que você deveria ter ficado tratando e não ficou, então você tem que aceitar a crítica depois também. Então eu acho que o Neymar, das duas uma. Ou fica em casa tratando mesmo sendo mentira, mesmo sabendo que não ia adiantar nada pra melhorar a percepção, ou então, beleza, dane-se. Mas também não vai reclamar depois quando vierem criticar, certo? O pessoal do Santos, o pessoal tá meio bravo, hein, Wagner? Coloca o Wagner, grande Wagner, com esse bigode incrível, né, que essa coisa linda, maravilhosa, casado novo, direto da Neoquímica Arena. Conta pra mim aí, em relação ao Santos, o pessoal tá bravo, tá desconfortável em relação ao que aconteceu nas duas expulsões. Daqui a pouco o Godoy, que é o expert, vai falar sobre isso. O que você pode falar do Santos aí? Que por sinal o Neymar ficou de auxiliar, o cara foi pro carnaval, de helicóptero, ficou 6 horas de pé. Quem vai no carnaval, você fica 6 horas de pé, 5 horas de pé. Aí tá com uma contratura ou grau 1. Cara, como é que o cara vai pro carnaval? Como é que o cara não se trata? Como é que o cara fica lá? Mas vocês que são Neymarzete e que, por certo, tem muitos, e eu não tô nem aí pra quem é. Não tô nem aí pra quem é, que é um absurdo, né? E aí, meu querido Wagner, monstro sagrado? Dizer a importância do Corinthians da final do campeonato. Ano passado ficou na 14ª posição. Esse ano tá na final. Parabéns ao Augusto, parabéns ao Babi Soldado, parabéns aos jogadores do Corinthians. Mais uma final. E o Neymar ficou de auxiliar, foi pro carnaval, pintou no carnaval, foi de helicóptero, levou Soteldo, levou todo mundo, xingou todo mundo, mas não jogou absolutamente nada. Tanto é que nem entrou. E aí o Corinthians deitou e rolou no Santos. Tá na final, o Yuri Alberto, monstro, e que por sinal pra mim, o craque perfil líder foi o Garro. E pra você... Mas e pra tu, o que achou disso? Neymar realmente foi irresponsável ou não? Quero que você comente aqui. Eu sou o Zefut e é um prazer te ter aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e dá seu comentário, o famoso engajamento. Eu te vejo no próximo vídeo, é nóis, valeu!